tô bem parado aqui. É funk como ele gusta. Olá, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Pensando Fora da Caixa. Sempre com vídeos, explanações, para você, conselheiro tutelar, de uma forma assim, lúdica, uma forma leve, uma forma técnica, mas uma forma que você possa se ver no seu dia a dia. Hoje, convido você a falar comigo sobre um tema que é bem complicado. E é por que o conselho tutelar, melhor, o conselheiro tutelar é tão perseguido? Por que ele é representado? Porque se abre sindicância interna. Veja bem, existem coisas, conselheiro, que você pode evitar, outras que infelizmente acontecem. Mas vamos falar sobre aquilo que você pode evitar e que às vezes não evita. Então vem comigo. É apenas alguns segundos para a chamada e a gente já entra com um vídeo bacanérrimo. Beijo no teu coração. Papai do céu te abençoe. Ei, você tá indo pra onde? Oi? Você tá indo pra onde com esse carro do Você tá me conselho? filmando aí? Com o carro de quem? Do conselho tutelar. Eu vou botar o carro do conselho tutelar na minha garagem, na garagem da minha casa. Não pode não? Não. Ué, não pode? Claro que pode. O carro do conselho tutelar eu coloco onde eu quiser. É, tá escrito lá dá atrás. Licença aí, uso exclusivo em serviço. Tchau, fui. Fica aí me filmando aí. Tchau. Você, conselheiro tutelar, sabe qual a diferença entre ética e caráter? Vamos lá. Ética é o que você faz quando as pessoas estão te observando, te vendo. Caráter são as suas atitudes quando ninguém está te olhando. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Sem medo de ser feliz e sem medo que você, conselheiro tutelar, me compreenda de uma forma diferente ou equivocada. Veja bem, estamos falando sobre as questões de penalização. Quando um conselheiro tutelar, ele, por exemplo, ele pega o carro do conselho tutelar, ele coloca aquele carro na garagem da sua casa, na garagem da sua entidade religiosa, na garagem de um clube, qualquer lugar que não seja a garagem estabelecida pela prefeitura para se colocar aquele carro. Pode ser a própria garagem da prefeitura ou a garagem do conselho tutelar. Mas quando eu digo quando o conselheiro, que seja bem claro de que o conselheiro não deve estar, em hipótese alguma, dirigindo esse carro. Estou trabalhando dentro de uma perspectiva de algo que me foi trazido, ok? Então quando esse conselheiro, que seja o coordenador ou o presidente ou uma figura grandiosa dentro do conselho tutelar, ele leva o carro para casa e quando está descrito lá no carro, seja ele o carro de kit de equipagem, seja ele um carro cedido pela própria prefeitura, seja um carro alugado, mas está descrito uso exclusivo em... Ah, você sabe, né? Uso exclusivo em serviço. Se é uso exclusivo em serviço, não é do meu serviço. Não é para me colocar os meus filhos, a minha família, eu fazer compras, eu ir para a igreja, eu ir para o shopping. Não, é para colocar o carro onde ele tem que ficar e uso exclusivo no serviço, na atuação enquanto conselheiro tutelar. E aí? Dentro da maioria das leis municipais, se não todas, descreve-se algumas questões que são as penalizações ao conselheiro tutelar. Por exemplo, traz a questão da idoneidade moral, ok? Que tem muito a ver com a questão também da prevaricação. Então, quando se une a questão da idoneidade moral e a prevaricação, e aí consegue compreender de que não houve idoneidade por parte do conselheiro tutelar, ele prevaricou, ou seja, enquanto agindo como servidor público, deixa de estabelecer ou estabelece alguma ação para os seus fins próprios, aí, querido, desculpe a verdade, mas a giripoca vai piar para o seu lado. Por isso que tem que andar correto, fazer as coisas de forma assertiva, correta. Amados, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o regimento interno, a lei municipal já te dá parâmetros para isso. A grande realidade é que tem muito conselheiro tutelar por aí brincando com fogo. Quando eu era bem mais novo, e bem mais novo, põe mais novo nisso, minha mãe falava assim, ó, não fica pulando na fogueira, porque de noite você vai acordar todo urinado. Perdão, para não usar outro termo, né?
E tem muito conselheiro que fica pulando na fogueira. Por que pegar o carro do conselho e colocar na sua garagem? Ah, tá. Muitas vezes diz assim, o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que o conselho tutelar tem autonomia. Calma, vou quebrar suas pernas, como diz o interior, agora. Primeiro, diz o conselho, não diz você, conselheiro. Conselho, a entidade, tá? Não você, o conselheiro tutelar. E outra coisa, autonomia, meu querido, meu amado, está falando a autonomia das suas ações, aquilo que você tem que fazer. Você não precisa perguntar para juiz, para promotor ou para assistente social a medida que você deve aplicar, a ação que você tem que tomar. É isso. Como diz lá na minha terra, não confunda bife de caçarolinha com rifle de caçar rolinha. Compreenda o que o Estatuto da Criança e do Adolescente muito claramente está trazendo. Nos preocupa muito, né? E nos ficamos de certa forma não, de muita forma tristes com isso. Quando o conselheiro tutelar tem que responder um processo administrativo, uma sindicância interna, ok? Mas existem alguns caminhos para se evitar. Se isso está acontecendo no seu colegiado, se um conselheiro tutelar está utilizando o carro do conselho para poder usufruir ao seu bel prazer, chame ele numa reunião de colegiado, dê uma advertência formal. Lauro, por que advertência formal? Porque o conselho tutelar, ele não tem esse poder de advertir por escrito, de penalizar, ok? Não fomos chamados, ou melhor, vocês não foram chamados para isso. Mas converse, dê uma advertência formal, deixa descrito isso na ata, explique para ele, demonstre para ele, mostre para ele que ele está agindo de forma equivocada, errada, colocando-se em prejuízo também a entidade conselho tutelar e a criança e o adolescente. Agora, se não der certo, infelizmente depois de uma ou duas ou três, ou seja, quantas vezes forem estabelecidas, às vezes por vocês, colegiado, dessa conversa, não tem outro jeito. Ministério Público. Informe o Ministério Público o acontecido e aí o Ministério Público tomará as medidas necessárias e pertinentes ao caso. Mas óbvio que nós não queremos que chegue de forma alguma a esse ponto. Mas conselheiro tutelar, pensa um pouquinho, meu amado. Eu vejo muitas vezes que o conselheiro, ele reclama que ele está sendo perseguido. Ah, porque é o Ministério Público, porque é o juiz, porque é o prefeito, porque é o CMDCA, porque é a rede, porque é o próprio colegiado. Eu costumo dizer o seguinte, as munições, as armas já estão apontadas. Só falta munição. E muitas vezes o conselheiro tutelar dá munição para as pessoas atirarem. Não faça isso, querido. Tenha cuidado, zele pelo seu cargo, zele por onde você está. Eu costumo sempre dizer nas palestras e capacitações aquilo que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o seguinte, que você foi escolhido pela sociedade. Você não é um qualquer, né? Você é um ser único, imprescindível. Você é uma pessoa que foi escolhida para fazer a diferença. Então zele pelo teu cargo, não dê munição para as pessoas. E quando você quiser pegar o carro do conselho, que já é errado quando você pega o carro do conselho para dirigir, porque está agregando uma atribuição que não te compete. Então quando você quiser pegar o carro do conselho, daquela vontade enorme, eu vou pegar, sabe o que você faz? Perca a vontade. Vai para casa, na chuva, abre o seu guarda-chuva e seja feliz. Não municie as pessoas contra você, tá bom? Beijo enorme no teu coração. Quero te pedir para você curtir, por favor, esse vídeo, se inscrever no meu canal, ó, aí do ladinho, ou desse lado, ou em cima ou embaixo, não sei como é que aparece para você, tá escrito inscrever-se em vermelho, e aí você clica ali no sininho. Então toda vez que houver um novo vídeo, você vai ser avisado. Beijo enorme no teu coração, Papai do Céu te abençoe, hoje e sempre. E lembre, você é mais do que especial. Deus te abençoe.